Olá, alunos do oitavo ano. Nós estamos começando aqui mais um breve comentário para ajudar vocês a desenvolver o tema da aula de hoje, né? Na aula de hoje, nós vamos lá para o tema da aula 5, tá? Nossa semana 5. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E vocês vão abrir, se quiserem acompanhar aí, lá na página 5, na página 15, para desenvolvermos e falarmos um pouquinho para vocês sobre coerência e construção do sentido, que é o tema da aula de hoje. É um tema assim, bastante abrangente, que a gente precisa entender um pouco disso, que está de modo assim, muito natural nas leituras de tudo que a gente faz, em todas as situações que a gente faz. Quando você anda pela rua, você vê frases escritas em muros, cartazes, faixas, propagandas, outdoors, panfletos, né? E para que esses materiais tenham sentido, eles precisam ter coerência e coesão. É o tema da nossa aula de hoje, tá? Mas vamos ver aqui o que é isso, né? Que bicho-papão que é essa tal de coerência e conclusão, tá? Então, vamos aí a essa breve apresentação aí com vocês, tá? Lembra que nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho sobre as questões gramaticais, né? Vimos aí com vocês sobre as frases, orações, períodos, os parágrafos, né? Então, tudo isso são os elementos que existem nos textos normais, né? Os textos têm parágrafos, têm frases, têm períodos, são formados assim, dessa maneira. Então, o que é coerência? O que é coerência? Segundo a definição que nós temos aqui na apostila, a coerência é a integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e informação ligadas ao contexto, tá? Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos torna o texto uma unidade global de sentido, ou seja, confere em sua coerência. Ou seja, em outras palavras, quando a gente lê um texto, ele é formado por palavras, artigos, pronomes, substantivos, adjetivos e conjunções e assim por diante, né? E essas palavras, elas precisam estar ligadas umas às outras, né? Por exemplo, se eu disser assim, eu vou fechar a janela agora. Pronto, isso é uma frase com uma sequência certa. Eu vou fechar a janela agora. Fez sentido, perfeito. Para você que entende língua portuguesa, entendeu perfeitamente a frase. Mas se eu disser o contrário, né? Janela, fechar, agora eu. Se a gente mudar a sequência, e essa sequência ela não tiver, as palavras não tiverem vínculos, ou se eu disser janela, agora, amanhã, céu, azul, dourado, cadeira, rosa. Lógico, a gente simplesmente apresentou aí um amontoado de palavras que não tem vínculo umas com as outras e, portanto, não faz sentido, não tem coesão entre elas, que é o próximo passo que a gente vai ver aqui. Tá? Então, o que é coesão? Faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto. Palavras, orações, períodos e parágrafos. Tá? Então, a coesão é responsável pela coesão. No exemplo último que eu dei, né, citando assim, palavras aleatoriamente, faltou coesão. Portanto, a gente não pode dizer que ali existe um texto, porque não existe sentido. Né? Então, para que o texto faça sentido, as palavras precisam estar amarradas umas às outras, ligadas umas às outras, para formar a coerência, que é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor. Lembra? O amontoado de palavras foi só um amontoado de palavras e não fez sentido algum. Já a coerência são aquelas palavras ligadas umas às outras, que quando a gente diz aquelas palavras naquele sentido, o nosso interlocutor, o nosso ouvinte, eles vão entender o que a gente quer dizer. Tá? Então, isso que é o estudo da nossa língua portuguesa. Tá bem? Vamos ver aqui.
os elementos da coerência. Existem vários tipos de coerência, semântica, sintática, estilística e assim por diante. Porém, o que determina um texto coerente é o encadeamento, a ligação das ideias dentro da estrutura. É preciso eliminar ambiguidades, que são os duplos sentidos, usar os conectivos corretamente. Conectivos são ali as conjunções. Estudou, mas não foi bem na prova. Esse mas é um conectivo, está ligando as duas ideias. Estudou, não foi bem na prova. Tá? A gente usa isso para relacionar as ideias, evitar trechos irrelevantes e assim por diante. Tá bem? Bom, pessoal, vamos aqui então às atividades. Vocês vão ver nesse breve, nesse fragmento de texto que nós vamos ler, que existem algumas palavras que estão em negrito, que estão destacadas. Tá? A intenção dessas palavras é elas ficarem aqui em destaque para mostrar para nós que elas são responsáveis pela coesão e coerência dentro do texto. Tá? Vamos ao texto, então. Para mim, o livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau, escada. Inclinado, encostava no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos. Depois, decifrando palavras. Fui crescendo. E derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Então, veja lá, nós não vamos trabalhar aqui com a interpretação de texto, mas vamos usar aqui os recursos do texto para falar um pouco sobre o tema da aula. Tá? Então, observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Já falei para vocês, né? A função dessas palavras é a gente observar que elas estão estabelecendo coesão e coerência, ou seja, elas estão estabelecendo a ideia de ligação e sentido no texto. Tá? Elas são responsáveis por dar a ideia que o autor quer expressar. Tá? A questão número 2, leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo, em pé, fazia parede, deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro e fazia telhado. Vocês observaram que aqui existe ponto e vírgula, eu fiz uma pausa mais longa, existe a vírgula, ponto e vírgula novamente. Então, veja o que está pedindo a primeira questão para nós. Agora, reescreva a oração, retirando as vírgulas e pontos e vírgulas, e tente ler a oração. Eu já deixei aqui pronto para vocês. Releia. Leia essa frase sem os pontos, vírgulas e as vírgulas. Livro era tijolo, em pé, fazia parede, deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro, fazia telhado. Pode até fazer sentido, né? Porque a gente acabou de ler lá. Mas se a gente não tivesse lido essa frase antes e eu tivesse apresentado aqui para vocês, né, certamente vocês teriam dificuldade para entender isso aí. Né? Então, vocês observam que a pontuação dentro de um texto, ela também é responsável por estabelecer essa ideia de sentido. Não é? Então, reescreveu e tente ler a oração. Acabamos de fazer isso. A oração continuou com sentido, né? O que aconteceu? Ficou mais difícil de a gente entender o que estava se querendo dizer ali. Então, a pontuação correta, o ponto, vírgula, travessão, os dois pontos, a pontuação no lugar adequado, ela garante também o sentido adequado que a gente quer produzir. Tá? A letra C, como a pontuação garante coesão e coerência do texto? Como é que a pontuação garante? Ela garante a coesão e coerência do texto porque ela estabelece essas pausas, essas marcas de pausas nos devidos lugares, o que faz
as orações ficarem em seus devidos lugares. Tá? Número 3, a que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Vejam aqui, vamos voltar aqui para vocês entenderem bem. Ele está falando do livro. Livro era tijolo, Em pé, fazia paredes. Com o livro em pé, fazia paredes. Com o livro deitado, fazia degrau de escada. Com o livro inclinado, encostava um no outro. O outro se refere a quê? Encostava o quê um no outro? O quê? Encostava um livro no outro. Então, a palavra outro, ela faz uma referência clara à palavra livro. Então, é isso aí, ó. Questão número 3, tá? Agora, veja a questão número 4. Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Qual é? Olha aqui. A gente viu aqui em cima que o objetivo da coerência é eliminar ambiguidades, usar os conectivos corretamente, assim por diante. No caso ali da questão número 4, que nós estamos analisando, vai aparecer aqui uma ambiguidade, que é um duplo sentido. Se a frase está apresentando ambiguidade, está apresentando duplo sentido, então ali tem problema de construção da frase, tem problema de coerência, né? Vamos ver onde que está isso aqui. Não estudou, portanto, não passou na prova. Então, se a pessoa não estudou, qual foi a consequência? Qual foi o resultado? Ela não passou na prova, não foi bem na prova, né? É o normal. Não fale nada, porque ela ficará triste. Então, você está dizendo para a pessoa não falar nada e está dando uma explicação. Por que não é para falar nada? Explicou, porque ela ficará triste. Agora, veja a letra C. Eu avisei o aluno que estava doente. Vejam bem, quem é que estava doente? Eu estava doente ou é o aluno que estava doente? Eu avisei o aluno que estava doente. Eu posso dizer que eu avisei o aluno que eu estava doente. Ou então, na mesma frase, do jeito que está escrito, eu posso entender que eu avisei, dentre vários alunos, eu tinha 20 alunos na sala, um estava doente, eu avisei o aluno que estava doente, eu avisei alguma coisa para aquele aluno que estava doente, né? Então, essa frase, a letra C, ela apresenta, sim, um problema de coerência. Então, ela não apresenta coerência. Aliás, não é que ela não apresenta, ela apresenta um problema de construção aqui. Ela apresenta coerência, sim, porque ela tem sentido, não é? Mas ela tem aqui uma ambiguidade, tem pelo menos dois sentidos. Então, quer dizer, a ideia que uma determinada pessoa quisesse passar num determinado momento não ficou clara à primeira vista, tá? E a questão número 6, leia a charge abaixo. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros, né? Então, veja bem, isso se chama leitura. Quando a charge está querendo dizer o quê? Que a leitura, ela vai trazer novos conhecimentos para nós, né? E aqui na charge, ela apresenta a palavra software. Quando a gente vai para essa palavra software, a gente vai lá para o mundo da tecnologia, né? E aí, quando a gente vai lá para o mundo dos computadores, dos celulares, né? Ali você tem os hardwares e softwares, né? Os softwares são aqueles programas, né? Você tem aí quem gosta de jogos, né? Você tem ali vários jogos, você tem outros programas para instalação de impressora, programas para apresentar um vídeo, né, como a gente está utilizando agora, isso são softwares, né? E os softwares são, vamos dizer assim, espécies de pequenos cérebros que tem ali dentro desses elementos, desses computadores, desses celulares, né, que ajudam a gente a ter vários elementos, vários dispositivos dentro de um dispositivo só, né? Então, a Cher está querendo dizer exatamente isso, né? Que a leitura, ela instala novos softwares, que a gente vai adquirindo novos conhecimentos, novos mundos, tá? Qual é a crítica feita pela Charge? O que as personagens ali estão criticando, né? Que no mundo de hoje as pessoas não têm feito leituras, não têm buscado livros nas bibliotecas, que têm cada vez diminuído o índice de leitura em prol de outras coisas, da pura tecnologia, as pessoas ficarem ali nas redes sociais e assim por diante, tá? Ou outra interpretação que você queira fazer. É lógico que aqui
a gente está fazendo aqui uma explicação bem rasa, bem superficial. A letra B, com o que a professora compara novos softwares? Olha lá, isso se chama leitura, né? É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Ela está comparando essa expressão novos softwares com o quê? Com novos conhecimentos, né? A letra C, qual é a função do pronome isso aqui? E a que se refere? O pronome isso, cadê? Isso se chama leitura. Qual é a função? Aqui ele está representando uma função de quê? De sujeito, porque é disso que se está se falando, né? No caso da leitura, tá? E aqui ele se refere, o isso se refere à leitura, tá bem? Bom, o objetivo da aula de hoje foi a gente apresentar aí um breve exercício, breves comentários sobre coesão e coerência, tá? E é isso, tá? Desenvolva bem aí as suas atividades com bastante atenção. E na semana que vem eu volto aí com mais um tema para a gente fazer a nossa aula 6, encerrando essa primeira etapa desse primeiro bimestre de vocês, tá bem? Um abraço para vocês e até a semana que vem.